Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Olá, tudo bem? Então, estamos chegando aqui no nosso encaminhamentos finais, né, da nossa disciplina. Vamos hoje trabalhar a quarta aula, né, nesse momento, a nossa quarta aula. E é o momento onde a gente parte para o próprio projeto de pesquisa, né? Onde a gente vai construir o nosso projeto de pesquisa. Então, a gente aprendeu um pouco sobre o que é ciência, a gente também aprendeu sobre método científico, a gente aprendeu um pouquinho sobre o planejamento da pesquisa, porque cada pesquisa exige um planejamento diferenciado, e é no momento que você vai colocar em prática que você percebe as variáveis, as diferenças que existem para cada pesquisa, para cada planejamento. E nessa nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o projeto de pesquisa e os seus elementos essenciais, os seus elementos que não podem faltar. Então, nessa nossa aula é importantíssimo porque você não pode esquecer nenhum desses itens que a gente vai falar aqui, do nosso checklist, do nosso projeto de pesquisa. Vamos lá? Então, o projeto de pesquisa, e aí a gente traz sempre esse esquema aí fabuloso, né? O esquema que vai iniciar lá do projeto de pesquisa, a partir da formulação do problema, a partir da sua formulação do seu problema, quando você constrói suas hipóteses, você começa a determinar o seu trabalho, começa a dizer como que você vai delinear esse seu trabalho. Então, esse esquema, guardem ele aí, é um esquema que a professora trouxe a partir da contribuição do nosso autor, Antônio Carlos Gil, do livro Como Elaborar Projeto de Pesquisa. Então, os elementos essenciais que compõem um projeto de pesquisa são, que aí a gente chama elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Então, os pré-textuais são capa, a folha de rosto e a identificação. Os elementos textuais são o sumário. Aí temos a introdução, a revisão de literatura, os objetivos e metas, justificativa, metodologia, resultados esperados, materiais, quando necessário, né? O cronograma, o orçamento, quando tiver custos e recurso, e as referências. E os elementos pós-textuais são os anexos e apêndice. Então, vejamos que ao formular um problema de acordo com cada elemento, você vai associar uma pergunta. Então, é como se você fizesse uma leitura do seu projeto de pesquisa. Quando você olha a identificação do seu projeto de pesquisa, vem algumas perguntas à sua mente. O que pesquisar? Quem participa da pesquisa e onde? Então, se o seu problema, quando você apresenta o projeto e ele dá essas respostas, significa que está no caminho certo. Quando o leitor ou você mesmo vai fazer a leitura do seu projeto e não consegue identificar essas perguntas, é porque tem problema no seu projeto de pesquisa. Então, vamos lá. Na introdução, qual a fundamentação? O que fundamenta esse meu trabalho? Qual o meu problema? Logo na introdução ele tem que aparecer. Na revisão de literatura, o que já se sabe sobre esse tema, vamos usar um exemplo de gestão de pessoas. O que já se sabe? Temos o autor X, o autor N, o autor Z, que discutem sobre esse tema. Então, já se sabe que existe algo construído, algo escrito. A justificativa é por que executar essa pesquisa? Qual é a sua relação com essa pesquisa? Os objetivos, qual é a finalidade, o que se pretende atingir. A metodologia, como será realizada essa pesquisa? Os resultados esperados, qual a hipótese? A hipótese sempre vai estar pertinho lá do seu problema. O produto, para que serve e o que pretende se obter.
um cronograma e um orçamento, ou seja, o cronograma é quando vai ser aplicado e o orçamento quanto será investido, quanto você vai aplicar nesse seu projeto. Lembrando que alguns projetos eles podem ser custeados, outros não. Alguns têm financiamento, outros não. Então, por isso que eu digo que são elementos que podem ter ou não. Alguns são essenciais, outros são só quando há a indicação, por exemplo, de material humano, material físico. Você vai precisar, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa de campo. Aí tem financiamento dessa pesquisa, você precisa colocar. Você precisa alugar barco, se é numa área ribeirinha. Você precisa alugar carro, se é numa área X, para você se locomover. Você precisa adquirir equipamentos para fazer entrevistas, fazer questionário. Então, tudo isso tem que ser mensurado e tem que ser colocado aqui dentro dessa questão dos recursos e dos gastos que você poderá ter com esse projeto. E aí vamos pensar no que desencadeia a sua pesquisa, com um problema. Toda pesquisa ela vai surgir de um problema. E aí a gente pensa assim, essas 3 perguntas podem nos ajudar a formular melhor o problema. Esse problema ele tem que estar atrelado, tem que estar ligado, relacionado. O que me inspira, né? O que me inspira para você pensar nesse problema? São por questões sociais, ambientais, ou mesmo questões teóricas não explicadas, questões que você ainda traz dúvidas. O que é pertinente no meu processo de aprendizagem? Então, você sempre vai pesquisar algo que você gosta de estudar, que inspira você, que você tem uma relação próxima. Eu jamais vou estudar um tema que eu não goste, que eu não... Então, sempre vai fazer uma pesquisa, você vai aproximar essa pesquisa de algo que você acredita que vai contribuir com o teu processo de aprendizagem. Então, isso é importante ter isso bem claro, né? E o que é pertinente ao meu campo de estudos. Então, você sempre vai pensar, esse tema eu já tenho elementos, eu já tenho conhecimento sobre esse tema específico, sobre essas questões, ele vai ser melhor aprofundado, ser melhor explorado, para que eu possa adquirir mais conhecimento, para que eu possa adquirir muito mais entendimento sobre esse tema. Então, essas perguntas têm que estar bem claras na cabeça de vocês, o que vocês gostam, o que vai contribuir com a sua formação e o que vai aprofundar os seus campos de estudos teóricos e práticos. Então, exercitar o processo criativo de formulação de problemas científicos pode ampliar muito a sua capacidade de observação dos fenômenos e a sua produtividade acadêmica. É necessário que a partir do seu problema de pesquisa, que você vai conseguir, respondendo essas perguntas, identificar claramente qual o rumo que você vai tomar dentro da sua pesquisa. Iniciando o problema, você constrói a problematização. Ou seja, o problema, ele traz toda a ideia do tema do que você vai discutir dentro da sua pesquisa. Porém, na problematização, vai definindo os caminhos, né, para se desenvolver a sua pesquisa. Antes de escrever o problema da sua pesquisa, você deve fazer os seguintes questionamentos. Minha pesquisa é viável? Minha pesquisa trará alguma novidade para o meio acadêmico? Minha pesquisa é de caráter relevante? Minha pesquisa pode ser executada? Minha pesquisa oferece oportunidades? Quando você traz esses questionamentos, você está problematizando o problema. Então, esse problema que existe, que você vai dizer, não, mas isso só é na minha cabeça. Quando você problematiza, que você faz esses questionamentos, você começa a construir o sentido e a relevância da sua pesquisa, quando você traz as suas respostas para esse problema inicial. Percebam bem, se ela é viável, se ela vai ter novidade, se ela é relevante, se ela pode ser executada e que tipo de oportunidades ela vai trazer. Na problematização, o problema deriva do tema. Você constrói o seu tema e você vai
problematizar em torno desse tema a partir dos questionamentos, né, do slide anterior. Ou seja, é na problematização que você faz o recorte da sua pesquisa, do seu tema. O problema pode ser formulado como pergunta, lembre-se, sempre como pergunta, porque facilita a sua identificação por parte de quem consulta o projeto ou o relatório de pesquisa. Mas também pode ser apresentado como afirmação. O problema, ele deve ser sempre claro e preciso. Não aqueles problemas mirabolantes, aqueles problemas que não é nem possíveis de ser executados, que não é viável. Então, pensem sempre em problemas claros, precisos, do dia a dia das pessoas, do dia a dia que as pessoas convivem em uma sociedade, fatos que ocorrem no cotidiano das pessoas, você pode trazer como pesquisa. Depois da sua problematização, você vai construir a introdução da sua pesquisa, do seu projeto de pesquisa. Lembrando que você vai contextualizar a apresentação, fazendo breve apresentação desse tema, indicar o principal problema ou objeto de pesquisa, apresentar o apoio da literatura para a referência do seu trabalho, em qual teórico você vai... Aí lembrando daquela máxima, em qual gigante você vai subir nos ombros e vai olhar esse problema, qual o aporte teórico da literatura que você vai trazer para esse seu trabalho, você vai apontar as preocupações e incertezas que envolvem o tema escolhido. Qual é a sua incerteza? Qual o tema, as dúvidas que você tem sobre esse trabalho? Ainda na introdução, é importante pensar que esse tema ele é amplo, tá genérico. E aí você vai fazer um recorte. O que é o recorte? Eu vou lá pegar e recortar a tesoura? Não, você vai pegar um pedacinho desse grande tema e você vai discutir. Vamos pensar que você vai trabalhar a questão das vacinas. Isso envolve a saúde, você vai pensar na gestão da saúde pública, um tema. A gestão da saúde pública é um tema amplo, é um tema grande. Você tem como abarcar todo esse tema? Não, você vai fazer um recorte. Recorte é pegar um pedacinho daquele tema. E aí esse pedacinho pode ser o quê? As vacinas. Um pedacinho pode ser o quê? As unidades básicas de saúde. Um pedacinho pode ser a gestão dessas unidades básicas, pode ser inúmeros casos, o próprio financiamento da saúde pública. Tudo isso vai fazendo com que você recorte, faça o seu recorte, caracterizando a sua pesquisa. Ainda podemos ver que na introdução você vai dizer as informações do texto, devem fluir e devem aparecer sempre de forma se afunilando, igual vemos aí nessa pirâmide invertida. Então a gente vai trazer informações macros, informações gerais. Seguido você vai apresentar o que ainda está aberto, que é o gap. O gap são as lacunas que ainda estão, que contém nesse tema escolhido. Tem muitas lacunas? Tem. Então vamos discutir, isso é o que a gente chama de gap, são lacunas. A sumarização da pesquisa, ou seja, o que já pesquisaram sobre a gestão da saúde pública, qual o estado da arte, qual a literatura, o que a literatura trouxe e nos entregou de referências bibliográficas sobre essas pesquisas. E aí a gente tem o nosso problema. A partir de todo esse contexto, dessa pirâmide invertida, a gente vai definir a questão do problema, que é na introdução que ele deve aparecer, o problema da sua pesquisa. Seguido do seu problema, você vai construir os seus objetivos, ou seja, o que você espera alcançar com essa pesquisa? Espera ou analisar a gestão da saúde pública no município X, no município N, no município Z, analisar a gestão das unidades básicas de saúde no município. E aí você lá no desenvolvimento do trabalho, você vai dizer se é uma unidade, se é duas, se é três, se são todas da cidade. Tudo isso são variáveis que você vai dizendo no seu projeto. Deve-se apresentar um objetivo geral,
um amplo, um abrangente e depois uns específicos. No máximo 3, gente, nunca mais de 3, porque aí a pesquisa fica muito grande. Então é melhor você trabalhar sempre com 3 objetivos, bem claro, bem específico, e os verbos sempre no infinitivo. Analisar, aplicar, entender, compreender, explicar, explorar. Então sempre no infinitivo e nunca no explicação. Não é no substantivo ou mesmo na própria ação do verbo, mas você vai sempre colocar o verbo no infinitivo. Os objetivos específicos devem ter relação com o objetivo geral. Eles vão estar complementando o objetivo geral. E isso vai dando sentido para a pessoa, para o leitor do seu projeto, de que esse projeto está organizado, ele está dando uma sequência, ele está sendo organizado de forma linear, de forma sequencial. Quando você vai pensar na construção dos seus objetivos, lembrem-se que eles podem ter alguns formatos, que eles podem ser de abrangência conceitual, de conceitos, de procedimentos ou de atitudes. Então, quando você pensa em organizar o objetivo geral de um projeto de pesquisa, você vai pensar em conceito, você vai usar esses verbos. A gente dá até uma colinha aqui, ó. Conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer, generalizar. Então, assim, são conceitos que você vai construir em torno daquele objetivo geral. Quando é de procedimentos, você vai pensar em desenvolver, estabelecer, organizar, capacitar, demonstrar, identificar, relacionar. Então, são de procedimentos que faz com que você haja, né, com objetivos gerais que trazem essa ideia do que você vai fazer. Você vai fazer o quê? Você vai desenvolver uma planilha ou mapear uma planilha voltada para a identificação, né, de maiores insumos ou de maiores digamos assim, atendimentos dentro de uma área do município de unidade básica de saúde. Você vai mapear, é uma pesquisa de mapeamento, é procedimento, não é conceito, é procedimento. Quando você vai falar sobre objetivos de atitudes, você vai contribuir, você vai colaborar, vai valorizar, interiorizar, vai mostrar. Então, pensem bem que a sua pesquisa pode gerar algumas atitudes, né? E aí você, com essa pesquisa, você pretende contribuir. Vamos supor que é uma pesquisa aplicada, que vai gerar um software, vamos pensar assim. E aí ele quer construir um software, um aplicativo de celular, que mostra, por exemplo, a agenda de médicos para se cadastrar lá na unidade básica de saúde de atendimento. E aí ele vai contribuir, ele vai gerar de atitude esse trabalho. Ele pode ser tanto de procedimento como de atitude, porque ele vai trazer uma grande contribuição para aquela população. Então, é importante perceber que o tema ele está ligado com o problema, ele está ligado com o objetivo, que está ligado com a metodologia, que está embasado com uma fundamentação teórica. Então, tudo isso faz com que você pense melhor na sua pesquisa e olhe para ela e diga assim, essa pesquisa ela está sequencial, ela está organizada de tal forma que cada elemento vai ligando ao outro. Vamos agora saber um pouquinho sobre a justificativa do seu projeto de pesquisa. É na justificativa que você vai apresentar a viabilidade, o alcance e a importância, a relevância da sua pesquisa. Argumentar sobre as razões, que razões, né? Quais os motivos particulares, pessoais, de aproximação que você tem com essa pesquisa, com essa proposta, e de que forma ela vai trazer grandes contribuições a partir do resultado dela. A relevância do tema para o avanço do conhecimento científico tem que estar lá bem claro, bem descrito. Nessa área de estudo, você pretende contribuir com o entendimento da gestão pública, da atuação do gestor público em determinada área. E na justificativa também traz a essência. Você vai convencer que a realização dessa pesquisa é importantíssima, é fundamental para a sociedade. Ou seja, é o momento em que você vai vender a sua ideia,
você vai dizer que esse trabalho, ele é a 8ª maravilha do mundo. Não, mas você vai dizer que ele é importante para o universo acadêmico, universo social e para aquele tema ser abordado. Eu brigo até com meus alunos presencial, que eu digo assim, é o momento em que você vai fazer a propaganda do seu negócio, é na justificativa. Então, às vezes você abre lá a internet, você nem quer comprar o negócio. Você chega numa loja, você nem quer comprar aquele objeto, mas o vendedor fez uma propaganda tão bonita, deu a justificativa de que vale a pena usar aquele material, aí você acabou comprando. Ou seja, porque foi recheado de justificativas, que mostrou a necessidade de desenvolver esse trabalho. Então, é na justificativa que você vai defender o teu trabalho e dizer por que ele é importante, por que ele é necessário, por que vale a pena investir nesse projeto. Então, a justificativa, ele está dentro do poder da argumentação, da arguição que você vai trazer com o seu trabalho. É na justificativa também que você vai organizar em parágrafos a importância do estudo e dessa temática pontual, o seu interesse pessoal, a importância do estudo e sua contribuição acadêmica e a importância do estudo e sua contribuição social. Então, é aqui que você vai dizer que esse trabalho vai melhorar a vida das pessoas, ok? E principalmente que você está relacionado com esse trabalho diretamente. Porque vão dizer, poxa, mas você trabalha na área da educação e você está querendo fazer um trabalho de saúde? Não, eu trabalho na unidade básica de saúde e eu estou diretamente relacionada com esse tema. As inquietações que me causam durante o dia é porque eu estou vivenciando tudo isso. Ok? Lembre-se, sempre a sua cabeça vai andar por onde os seus pés pisam, né? Essa é uma máxima de Paulo Freire, um grande educador. Ou seja, é a partir dos seus conhecimentos teóricos e práticos que você vai construir a sua proposição de projeto. É a partir desses elementos importantes, ok? Agora, outro elemento essencial no projeto de pesquisa é o referencial teórico ou a revisão de literatura. É nesse referencial teórico que é uma das partes mais importantes da sua pesquisa. Lembra lá? Os pés, né? A sua cabeça vai estar andando na teoria e os seus pés lá na prática. O que você está aprendendo com isso? Então, esse embasamento teórico é o que vai sustentar a sua inquietação. Vai sustentar e vai qualificar o teu trabalho. Isto é, através desse referencial teórico, você pode verificar o estado do problema, como que o problema se encontra, sobre os aspectos teóricos da pesquisa que já foram desenvolvidos. É a partir da revisão de literatura que você vai conhecer o que já existe de escrito sobre isso. E também é um momento que você vai selecionar qual a literatura que vai contribuir e que traz grandes informações para a minha pesquisa. É uma etapa também muito importante para o seu projeto de pesquisa, fazer o seu referencial teórico. Agora vamos conhecer sobre a metodologia. A metodologia é o como e onde isso vai acontecer. Essa pesquisa, o tipo da pesquisa, né, a natureza da pesquisa, se é de natureza básica, natureza aplicada, se essa pesquisa, a metodologia também vai dizer a população. Qual é o universo da sua pesquisa? Vai ser na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na escola X, na unidade básica de saúde X, N ou Z, no órgão X do governo. Então, é a população que você vai trabalhar. A amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como pretende tabular e analisar os dados. Então, é na metodologia, nessa metodologia do problema que você deve responder as questões. Lembre-se, como, com que, onde e quando você vai fazer esse trabalho. Então, tudo isso faz parte da metodologia. Marconi e Lakatos, lá na referência bibliográfica, tem material desses autores aí, que você pode pensar que a forma da abordagem, os procedimentos que serão utilizados, sejam eles elementos históricos, procedimentos comparativos, estatísticos, as técnicas, qual é a aplicação do questionário que você vai fazer. E isso é importante porque em tempos, né, pós-pandemia, que nós estamos, já podemos até dizer que estamos assim já no momento pós-pandemia, já saindo da pandemia, como é que você vai aplicar? Vai ser presencial? Vai ser via remoto? A gente tem recebido inúmeros questionários, pelo menos no e-mail institucional eu tenho recebido,
pesquisa do grupo de pesquisa X, contribua com esse questionamento. Aí você vai lá, responde aquele questionário. Então, é um formato de aplicação de pesquisa? É um formato. E aqui, na metodologia, você vai dizer se vai ser presencial, se vai ser remoto, se você vai enviar via plataformas digitais esse questionário. Então, tudo isso deve ser apontado, sinalizado aqui nesses procedimentos de pesquisa dentro da tua metodologia. As técnicas e como você vai desenvolver a sua pesquisa. E nós temos ainda dentro da metodologia o seu cronograma, quando vai ser feito, quando essa pesquisa vai ser organizada. E aí a gente tem o levantamento bibliográfico, isso é só um exemplo, fichamento de textos, coleta de dados, análise dos dados tabulados, a organização do roteiro, a redação do trabalho e tudo mais. Então, é aqui no cronograma que você vai colocar linearmente a temporalidade que você vai desenvolver cada etapa do seu projeto de pesquisa, cada momento. Ainda, não menos importante, que é uma das últimas etapas dos elementos textuais, que é a referência, são as referências do seu trabalho. Onde você fundamentou a sua pesquisa, né? Qual é o basamento teórico dessa pesquisa? Onde você coletou as informações para você fazer essa pesquisa, organizar o seu projeto? Ao final de cada trabalho acadêmico, você deve indicar as referências. Você deve dizer de onde você tirou aquele trabalho. Então, podem ser utilizados aí como fontes de referências, livros, jornais, revistas, dicionários, internet, artigo científico, entre outros. Sendo ele de forma física ou eletrônica. Mas você deve sim enfatizar e dizer, cada tipo de referência existe uma organização determinada pela ABNT. A Associação Brasileira de Normas Técnicas edita de tempo em tempo, a cada necessidade, as organizações e os tipos de referência como você vai delimitar no seu projeto, no seu trabalho. Então, fiquem atentos também às normas, às normatizações da ABNT, para você também não fazer um trabalho que esteja longe dessas normas técnicas. E assim a gente conclui a nossa aula, né, deixando aqui as referências que estão disponíveis no material de vocês, né, lá no material, no roteiro de estudo, como material complementar, como vídeos complementares que nós organizamos na disciplina. E eu espero que você tenha muito sucesso na organização do seu projeto. Fico muito agradecida pela oportunidade de contribuir com esse momento de aprendizagem no curso de vocês. Até mais e logo, logo a gente se encontra por aí. Educação à distância, mudando realidades.